entrar um pouco mais a fundo no assunto, na genética aí, para tentar entender o que aconteceu. Mas legal, obrigado por ter trazido o assunto para nós aí. Eu que agradeço. É que eu Bom, pensei que ia afetar a plantação inteira, assim, a doença. Por isso que eu te perguntei. Porque aí teria que replantar tudo de novo e daria um gasto, né, maior. Se fosse a plantação inteira, assim. teoricamente, não é para estar a lavoura inteira, não, né? Uhum, entendi. Obrigada. Isso aí, valeu. Então vamos lá, vamos falar do feijão, cultura do feijoeiro, né? A gente fala feijão quando está no prato. A planta é o feijoeiro, mas não escapa de falar feijão, né? Então nós estamos aí na nossa quarta aula. Já na semana que vem o algodão e o arroz. Dúvidas, fiquem à vontade. O material do feijão está lá na área de vocês. E olha que eu pus aqui já, a principal cultura da agricultura familiar. Então é isso, os maiores produtores de feijão, aqui está uma foto de uma planta carregada de vagem. O produtor de feijão, em sua maioria, são agricultores familiares, né? Lembrando que é agricultor familiar. São os pequenos, mas o pequeno com, com regras, né? Não basta ser pequeno. Qual que é a regra? Para ser considerado uma agricultura familiar. Primeiro, ter menos que 4 módulos fiscais. O que é módulo fiscal? É uma unidade de área do município, né? O tamanho de um módulo muda de município para município. Eu sempre me confundo, aqui em São Carlos, se eu não me engano, o módulo fiscal é por volta de 3, 4 hectares. Então, se for 4 hectares, então a agricultura familiar aqui em São Carlos não pode ser maior, 4 vezes 4, 16. Não pode ser maior que 16 hectares. Se eu não me engano, lá para o lado de Rio Preto, o módulo fiscal é 7 hectares. Então, 7 vezes 4, 21. 7 vezes 4, 28, não poderia ser maior do que 28, né? Então, são as regras aí de agricultura familiar, né? Tem que ser gente da própria propriedade, a família trabalhando, não pode ter empregado de fora, ou se tiver de fora, ser morador da propriedade, enfim. Tem todas as regrinhas lá para ser agricultura familiar, não foge aqui do escopo da aula, mas é isso aí, é a principal os principais produtores de feijão é a agricultura familiar. E aqui, ó, para que serve o feijão? O feijão serve para o prato, né? Fazer aulas vulgares, devia estar em itálico aqui, não está? Itálico, que é um nome científico, se apresenta em itálico. Né? Um dos mais importantes componentes da dieta, do prato do brasileiro. Excelente fonte proteica, com carboidrato, vitamina, minerais, fibra e antioxidante, que ajuda na saúde aí do ser humano. Então, ele é um prato nosso de cada dia, né? O brasileiro que não come um prato de arroz e feijão. E não só pelo paladar, né? Então, vamos ver a agricultura, a importância do feijão econômico e social, por conta disso aqui, a agricultura familiar emprega muita mão de obra, colheita, plantio, que na sua maioria é manual. Quando a gente vê uma tabela nutricional, a gente vê que o feijão ele é muito rico, né? Olha aqui, em proteínas, entre um feijão e outro. Depois nós vamos ver aí as cultivares, né? Mas aqui, entre o preto e o carioca tem pouquíssima diferença. Em termos, veja aqui, ó, de calorias, proteína, é elevadíssimo, esse 4,5 gramas de proteína é alto, tá? Bastante potássio, ferro. E veja que não só nos agrada o paladar, mas é o casamento perfeito do feijão com o arroz, que, por exemplo, os aminoácidos principais aí, um dos principais, né, os sulforados e o triptofano, veja que
o feijão tem pouco, o arroz compensa. O que o arroz tem pouco, o feijão compensa. Então, é uma dieta saudável, é uma dieta que se complementa nutricionalmente, em termos proteicos, em termos de aminoácidos, o feijão com arroz, né? Então, ele, além da gente gostar, ele é uma excelente fonte. E o feijão, ele, assim, vamos pensando, pensando na agricultura, né? Como a gente diz que é agricultura familiar, como não há outra utilização do feijão que não seja o prato, o alimento humano, então a gente já consegue imaginar assim, que ele ocupa áreas menores do que uma soja, um milho, por exemplo. Ele tem menos pesquisas, tem menos multinacionais explorando, fazendo melhoramento genético e vendendo sementes, né? Porque é uma fatia menor do mercado, apesar de ser uma lavoura essencial no nosso país, tá? Então, aqui o Brasil é o maior produtor mundial de feijão. Vamos aqui, área plantada. Total, 2 milhões e 900, quase 3 milhões. Aqui 2020, 21, aqui 2021, 22, esse dado aqui é desse mês agora, da Conab. 2 milhões e 900 mil hectares. É uma bela de uma área, né? 2 milhões, quase 3 milhões de hectares, é a área total com feijão. Distribuído em feijão cores, preto e calpi, são os três principais. Veja que o feijão colorido e o calpi são os mais utilizados. E em distribuição diária com relação à época de plantio. Veja aqui, feijão primeira safra, segunda safra, terceira safra. Agora a gente já lembra aí o que que é, né? A safra, está aqui no outro slide, aquela de final de ano, primeira safra, né? Época da chuva, com temperaturas elevadas, feijão de segunda safra. É onde tem a temperatura ideal, mas falta chuva, que é lá de fevereiro a março. E a terceira safra, a partir de abril, onde está mais frio e tem pouca chuva. Então, veja que, em termos de produção, a gente produz na primeira e na segunda safra, a maior parte da nossa produção, tá? Então, por aqui, a gente já consegue tirar algumas conclusões que, por exemplo, provavelmente aqui é plantio de feijão atrás de feijão. Quem planta a primeira safra já planta a segunda safra de feijão, faz duas safras seguidas, que é uma planta de ciclo curto. Então, e menos nessa época mais fria, a partir de abril, né? Em termos de produção. Feijão em cores, veja que 1 milhão e 800 mil toneladas de feijão, feijão de monte, né? O total é 3 milhões de toneladas a gente produz de feijão anualmente, distribuído dessa maneira aqui, né? Feijão de cores 1.890, seguido pelo feijão calpi, depois o feijão preto. E aí distribuído na primeira e segunda safra. E aí, em termos de produtividade, veja que primeira safra, que é aquela época que a gente fala a época ideal, época da chuva, com alta temperatura. Quando a gente fala safra, né, só relembrando que eu já tenho dito aí nas outras aulas, né, questão de safra, safrinha e terceira safra, safrinha, segunda safra. Então, ele planta a primeira safra de uma outra cultura e a segunda safra de feijão, por exemplo. Mas no caso do feijão, veja, né, como a gente já consegue concluir algumas coisas, que como é agricultura familiar, o produtor depende do feijão, ele é um feijoeiro nato, só planta feijão, então você vê aqui que ele já faz a primeira safra com feijão. Aqui, ele já faz a primeira safra com feijão,
e continua a segunda safra com feijão. E veja aqui que a terceira safra, que é o quadro de produtividade, né? O feijão de primeira safra, 1.100 toneladas, 1.100 quilos por hectare, né? 1,1 tonelada por hectare, na primeira safra, que é a época boa. Que eu vou fazer uma pergunta para vocês. 1.100 toneladas por hectare, 1.100 quilos por hectare na primeira safra, 800 na segunda safra. E aqui a terceira safra é mais produtiva, sendo que a terceira safra é a partir de abril, que já está mais frio, pouca chuva. Por que que aqui produz mais? O que que ele faz aqui? Porque Irrigação? irrigação, exatamente, Marcos. Então, por que que a terceira safra produz mais? Porque ele não planta sem irrigação, porque aqui já não tem chuva a partir de abril, maio, junho. As chuvas já são escassas, não é capaz de atender a demanda do feijão. Então, aqui na terceira safra, obrigatoriamente tem irrigação. Aqui, a primeira safra sem irrigação, produz na faixa de 1.100 quilos. É baixa? É baixa, baixíssimo, né? Considerando aí que uma soja que fisiologicamente tem aí bastante semelhança com o feijão. Eu digo assim, em termos de vagem, em termos de altura de planta, formação, altura de, de folha, massa seca, tudo mais. A soja produz por volta aí de 3.300, o feijão produz 1.000, 1.100 na primeira safra, ou seja, é baixo, baixíssimo, né? Por que isso? Porque é agricultura familiar, porque são produtores pouco tecnificados, agricultura familiar, boa parte não utiliza adubação de feijão, fica na fixação biológica somente, não aplica nitrogênio, poucos têm irrigação. Então, a produtividade do feijão no Brasil é muito baixa. Como eu disse, não tem multinacional desenvolvendo sementes, não é o foco das grandes empresas de defensivos, e mesmo que fosse, a obtenção de defensivo por parte do agricultor familiar também é baixa, a adesão da compra, né? Eles utilizam pouco. Então veja que o feijão é de tamanha importância para nós, mas é de baixa tecnologia, é um produto que, como ele utilizado só na alimentação, e detalhe, só o Brasil consome feijão dessa forma. Outros países não comem feijão. Tanto é que quando o brasileiro vai morar fora, o que que ele faz? Leva aquelas latinhas de feijoada pronta, né? Ou de feijão, ou de feijoada pronta, que lá fora não acha. Nos Estados Unidos, eles consomem um pouco de feijão cozido gelado, na salada, junto com a alface, junto com a rúcula, jogam alguns grãos gelados como salada. Mas esse feijão, como a gente é acostumado, como a gente come diariamente, só nós consumimos. Então, veja aqui, a gente produz 3 milhões de hectares, e a gente consome exatamente esses 3 milhões de hectares. Então, a demanda nossa é exatamente o que a gente produz, tá? A gente, na verdade, ainda, eu vi o último dado, faltou 100 toneladas o ano passado, nós tivemos que importar cento e poucas toneladas, porque faltou para nós, né? Nós consumimos 3.100.000 toneladas e nós tivemos que importar 100.000 toneladas, porque nós produzimos somente 3 milhões de toneladas, faltou 100.000 toneladas, tivemos que importar. Uma mixariazinha de 100.000 toneladas, mas precisamos importar no ano passado, tá? Então, por isso que eu digo, como é diferente da soja, né? A soja a gente produz 30 milhões, 34 milhões vai produzir, desculpa, 34 milhões de hectares. A gente produz aí 180 milhões.
Veja a diferença, né, de soja, 180 milhões de toneladas de soja. Então, o foco está tudo lá, né? Então, o feijão, ele é de grande importância, mas pro brasileiro, a soja vai para exportação, a soja vai para outros alimentos, a soja vira farelo, vira ração, vira proteína, tá, né, em diversos tipos de produto industrializado. Então, o investimento no feijão é muito baixo. E tá aí quem mais produz, ó. Minas Gerais, seguido pelo Paraná, Mato Grosso, Goiás, Bahia, Santa Catarina, Ceará, Rio Grande do Sul, São Paulo está aqui, ó. Somos 3, 6, 8, o nono maior produtor de feijão, ou seja, o feijão está em Minas, Paraná e Mato Grosso. São os maiores plantadores de feijão. Aqui é a produção em toneladas, segundo o IBGE, o fechamento do ano passado. E aí as cultivares, né? Nós temos cultivar para toda a região do país, nós já dissemos nas outras aulas, né, que sempre a cultivar é adaptada para determinada região. E no caso do feijão, tem uma particularidade que as outras não, as outras cultivares, que nem milho, soja, algodão, é puramente adaptação ao clima. No caso do feijão, além da adaptação ao clima, tem o gosto do consumidor, né? Por quê? Porque tem região que só consome o feijão carioca. Tem região, Minas, por exemplo, só consome feijão calpi. Tem uma região ali, lá na divisa com a Bahia, se eu não me engano, que só consome o feijão vermelho. Então, veja, mais um grau de demanda do melhoramento genético do feijão, né? Atender às exigências climáticas e atender o gosto regional de consumo alimentar do feijão. Né? Então, o feijão, até uma vez eu fui visitar uma, lá em Viçosa, o programa de melhoramento genético de feijão, que é feito só por órgãos públicos, né? Não tem Monsanto, Dupont, Bayer, ninguém fazendo melhoramento de feijão. Quem faz são as empresas públicas, Embrapa e universidades. Quando eu visitei lá em Viçosa, em Minas, tem um programa de feijão lá, para aquela região, é bonitinho de ver as panelinhas, tem um monte de panelinha de pressão assim no laboratório lá do melhoramento genético, panelinha miudinha assim, parece uma canequinha assim, só que é uma panela de pressão em miniatura. Para quê? Para ver o tempo de cozimento e se o feijão cozinha, se ele amolece, né? Que é outra coisa, né? Então veja como é diferente quando a gente trata de uma lavoura exclusivamente para alimentação, né? Então, ó, tem o gosto, o consumo regional e tem as questões culinárias, né? Que nada adianta. Você fala assim, ó, produzir, desenvolver uma cultivar de feijão que produz 3 toneladas, produz igual a soja, mas se o gosto não agradar o freguês, não adianta nada. Então, o melhoramento do feijão é feito no prato também. Então, ele põe na panela de pressão, cozinha e faz a alimentação, os testes de prova, né? Igual tem os testes de bebida de café, tudo mais, tem as provas de feijão, né? Então, tem o pessoal lá, a equipe que já é especializada em morder e ver se o feijão está agradável ao paladar, né? Então, é bem legal, diferente de tudo que a gente viu nas outras aulas, né? Soja, o milho, não tem nada disso, né? Puramente questões agrícolas, né? A gente quer resistência, a gente quer produtividade, a gente quer resistência a estresse, mas não se importa com a culinária, né? O feijão já é totalmente diferente. De nada adianta eu ter uma baita variedade resistente e produtiva se ela não cozinha, ou então se o paladar dela não agradar. Então, para nós aqui, a gente vê só o feijão carioca, né? Mas, na verdade, os cariocas no Rio só consomem feijão preto. O feijão carioca são os paulistas, os cariocas mesmo, feijão preto. Os mineiros, feijão calpi. Na Bahia, o feijão vermelho. Então, cada região tem o seu. Que, na verdade, é o tegumento.
que é carioca, né? A gente fala feijão carioca, mas na verdade é o tegumento. O que é o tegumento? A casca, né? Aquela pele de cima ali é o tegumento. Então, o correto seria dizer, né? Mas não vamos, não estou aqui para mudar o jeito de ninguém falar, até porque a gente chegar no, no supermercado e falar, eu quero um feijão do tegumento carioca. O cara vai falar, ó, só tem carioca, com tegumento não tem não. Mas é a pele, né? É a cobertura dele, tegumento carioca, tegumento preto. Por quê? A parte de dentro é a mesma. Ambos são faséolos vulgares. Só o calpi que não é faséolos vulgares. Todos os outros são faséolos vulgares, ó, os tegmentos rajados. O carioca chama carioca, não me convenceu muito, mas porque é estranho, ele chama carioca, mas na verdade o carioca come o preto. Porque o desenho, o rajadinho dele, assemelha a calçada, os desenhos da calçada, do calçadão, não sei se de Copacabana, Ipanema, sei lá. Os desenhos do feijão carioca lembram o calçadão de Ipanema, se eu não me engano. O mesmo desenho lá. Então, chama carioca só por causa disso. Não sei se é verdade, mas eu tive uma curiosidade uma vez e fui ver e disse que é isso. E o feijão preto é o que os cariocas mesmo comem, né? Aí tem os feijões coloridos, o rosa, o bolinha, o jalo. O jalo é grandão, não sei se alguém já viu feijão jalo. Um grão desse aqui é do tamanho de três do normal aí do carioca. Um feijãozão bem grande, consumido no Nordeste. E o tegumento vermelho, e esse é o calpi. O calpi é o único que não é da mesma espécie dos outros, tá? Veja que ele é bem parecidinho com uma soja, né? Ele é redondinho, tem aqui a, a parte aqui dos órgãos aqui mais evidente, né? É Vigna unguiculata. O feijão calpi é o único que não é faséolos vulgares, é um Vigna unguiculata. E é o mais consumido em Minas, tá? Centro de origem, de onde veio o feijão? O feijão é aqui das Américas, é da nossa região. Aqui no México, Peru, aqui nos Andes, na Argentina. Nós estamos aqui no centro de origem do feijão, na forma onde surgiram os primeiros ancestrais, né? Assim como nós vimos lá a soja, lá na Ásia, enfim. O feijão é coisa nossa, aqui da nossa região continental. Está aqui uma planta anual, herbácea. O que é herbácea? É o hábito de altura, né? Depois do herbáceo vem o arbustivo. É uma leguminosa, gênero Phaseolus, espécie vulgaris. Como que é a planta? Lembra da tal folha trifoliada lá da soja? Feijão é igual, ó. Aqui as folhas simples, unifoliadas, primárias, que alguns chamam de folhas não verdadeiras, porque a verdadeira é a trifoliada, né? Então você vê que essa é a primeira folha trifoliada, veja aqui, porque é o primeiro ramo, aí o segundo ramo saiu a segunda aqui, ó. Aqui o segundo ramo saiu a segunda folha trifoliada, e assim por diante, aí vocês já vão lembrando lá dos ciclos, né? Dos estágios vegetativos que a gente tem falado, essa inflorescência, a flor do feijão, que vai dar origem a uma vagem. E aí, então, como eu estava falando ali, né, a primeira folha trifoliada, a segunda folha, a gente já se remete àquelas classificações nas fases, nos estágios fenológicos tão necessários para a gente identificar aí o estágio da planta, o estágio de aplicação de adubação, de defensivo e tudo mais. Então, a gente viu que tem algumas particularidades, algumas diferenças lá nos estágios da soja e do milho, mas é estágio V e estágio R, né? Na soja, o milho difere um pouco, no feijão também tem uma diferencinha, que qual é? A fase V começa no 0 e termina no 4. E a fase R começa no 5. Lembrando lá que os outros, né? Começava no VE, aí ia V1, V2, V3, V4, 5, 6, 10, 12, dependendo do número de folhas.
E aí entrava no R1, R2, R3. O feijão ele dá uma sequência aqui, ó, de V4, ele entra no R5, no V0, e tem a fase V0 que os outros não têm. Então, V0 é emergência, primeira folha, segunda folha, terceira folha, quarta folha. E aí, na quarta folha, já surge a inflorescência, e aí não entra no R1, entra no R5. Então, é mais ou menos assim, ó, V0 é quando a semente ainda não surgiu, por isso que ela é V0 ainda, ou seja, aquele tempo que ela está plantada, mas ainda não emergiu, é o V0. V1 emergiu. V2 abriu aquelas duas folhinhas primárias. V3 é a primeira trifoliada. Então veja como, né, tem diferenças, né? Lembra que lá na soja, o V1 era a primeira folha trifoliada. Aqui no feijão, a primeira folha trifoliada já é V3. V4 é quando metade da lavoura já está com 3 folhas trifoliadas abertas, tá? Então, por mais que pareça chatinho, né? Esse negócio de, pô, V1, V2, cada um é de um jeito, isso aqui, cada um tem a sua classificação, mas isso aqui é extremamente necessário, tá? Não é por, por curiosidade que eu insisto nessa questão dos estágios de desenvolvimento, tá? É porque isso aqui é importantíssimo para a gente saber todo as técnicas, a hora de fazer as operações, é tudo baseado nisso, tá? Então, V3 é a primeira folha trifoliada, V4 é quando mais da metade da lavoura já tem 3 folhas trifoliadas. Aí entra quando que sai do R4 e entra no 5. Porque logo após as 3 folhas trifoliadas abertas, já vão surgir as primeiras flores, né? A primeira flor surgiu, acabou o V4, começa o R5. Quando metade das plantas já estiverem com vagem, metade das plantas no geral, olhando a lavoura como um todo, mais da metade já tem vagem formada, não crescida, vagem formada, ou seja, já não é mais flor, virou vagem, nós estamos no estágio R6. Quando entra no R7, é quando as vagens já estão crescidas, as vagens já estão cheias, já estão com os grãos no formato já que a gente conhece, no tamanho que a gente conhece, aí é o R8. Vai amadurecendo e colhe no R9, tá? Lembra que lá no milho a gente colhia no R8. Feijão a gente colhe no R9. O R8 ainda é o estágio de maturação dos grãos, que é quando a vagem começa a adquirir aquela coloração mais escurecidinha, né? E aí já está pronta para colheita e armazenamento a partir do R9, que veja qual que é a diferença do R9, já não tem mais folhas. As folhas já secaram, caíram e já está pronto para colheita, né? Então, esses são esses estágios, V0, V1, V2, V3, V4. Entrou no R porque saiu a primeira flor. Entrou no R6 porque já é vagem. R7, enchimento, né, as vagens crescendo. R8 atingindo coloração escura de palha. E R9 desfolhou e é hora de colheita e armazém. Com relação à temperatura, o feijão ele é sensível a altas e baixas temperaturas, tá? Sendo ideal aí por volta de 18 a 24. Bem parecido com a soja, né? O feijão é muito parecido com a soja, diria que até um pouquinho mais sensível do que a soja, um pouquinho, vamos falar, enjoadinho de exigência do que a soja, tá? Temperatura muito elevada, acima de 30 e abaixo de 12, as flores caem. Caiu flor, não tem vagem, não tem grão, tá? Temperatura baixa na emergência, atrasa a emergência. E o que é o problema de atrasar a emergência da flor, da planta, do dicotilédon,
no caso do feijão não sair, é que quando ela fica dentro do solo, ela apodrece, ela estraga, ela, ela dá fungo, fica, dá aquela mela que fala, né? Aquela a célula toda estourada e ela não nasce, né? Isso aqui é para qualquer cultura, né? Quanto mais tempo leva para germinar, a cana é assim também. Se demora, se pega um frio, demora a sair o broto, ele apodrece dentro da terra antes de sair. Não é diferente com o feijão, tá? Então, com relação à radiação solar, o ideal é antes do florescimento, ou seja, importante, bastante radiação solar na fase de crescimento, assim como as outras culturas também, né? Fase de crescimento, toda planta precisa de bastante luz para crescer. Lembra lá que nós falamos? Bastante luz, bastante fotossíntese, bastante energia para a planta crescer. Depois que ela cresceu, o importante é a água, tá? Então, são as fases, são as regrinhas fisiológicas aí, né? Primeiro muito sol, depois muita água. E por falando em água, aí por volta de 300 e 400 milímetros é o que precisa durante o ciclo, né? Nós vimos lá que o milho precisa de 600 milímetros no ciclo, ó, o feijão é por volta da metade. Por quê? São ciclos mais curtos, ciclos aí de 90 dias, você já tem produção de feijão, tá? A falta de água na florada, assim como as outras plantas que nós queremos os frutos, a fase da florada e enchimento de grãos é a fase que mais necessita de água. E na chuva, água causa prejuízo. Veja que não é fácil ser agricultor, né? Você precisa de água na floração, mas não pode ter água na colheita. Você tem que controlar a praga, tem que controlar tudo, mais os preços e compras e vendas e, e ainda mandar na chuva. O produtor tem que ter tudo isso na cabeça ao mesmo tempo. Quando o feijão ele tem um sistema radicular bem superficial, bem curto, bem raso, então ele sente seca muito rápido. Quanto mais raso a raiz, novamente para qualquer cultura, né? Quanto mais raso a raiz, mais sente a falta d'água. Por quê? Porque onde seca primeiro é aquela camada superficial do solo, né? Então, secou ali primeiro. Se a raiz, 80% da raiz, o Z, está ali nos primeiros 10 centímetros, sente muito rápido. E o feijão sente muito a seca, porque a raiz é curta. Por que a raiz é curta? Porque ela é uma planta de ciclo curto. Planta de ciclo curto não fica consumindo energia para crescer raiz. Ela já cresce a planta como um todo, tá? Ela não cresce igual para cima, para baixo. Ela cresce para cima e para baixo pouco, tá? E, por outro lado, o feijão também não tolera encharcamento, né? O encharcamento causa um grande problema, além de atrapalhar a brotação, o florescimento, frutificação. O que acontece? A má aeração do solo, né? O problema do encharcamento é a falta de ar nas raízes. Não é o excesso de água. A planta não vai. Isso aqui também para toda cultura, né? Quando a gente fala que o problema é encharcamento, não é que a planta vai beber muita água e vai fazer mal para ela. Não, ela consome o mesmo tanto de água. O problema é falta de ar nas raízes, tá? E em plantas que têm hábito de crescer deitada, a vagem fica em contato com o solo. Se o solo é encharcado, a temperatura dessa água eleva muito em contato, né, com a radiação solar, e a vagem encosta nessa água quente e apodrece todas as vagens, queima a vagem, queima o grão, escurece o grão, e você perde a sua produtividade, tá? Então, veja que solos encharcados para o feijão também é um grande problema. Então, tá aí a fase principal para emergência, na floração, onde mais precisa de água e é prejudicial na colheita, tá? Então, por volta de 300 a 400 milímetros. Com relação à exigência de solo,
o feijão não é exigente, por isso que ele é bastante produzido na agricultura familiar, que geralmente lá no Nordeste são solos desfavoráveis. O feijão não tem problema com qualidade do solo. O problema do feijão é encharcamento e, e falta de água, tá? Não, ele não é exigente em solo, né? Você não precisa dar um solo terra vermelha, terra escura para ele. Não, pode ser. Quando a gente fala terra alta, é o contrário de várzea, né? Ele vai na várzea desde que plantado na época seca. E que lembrando que quando a gente fala várzea, abrindo um parênteses, né? A gente tem como pensamento que várzea é área inundada, né? Várzea não é área inundada, várzea é área de baixada que na época da chuva inunda, né? Não é área úmida permanente. Várzea tem várzea seca na época da seca e úmida na época da chuva. Várzea é porque ela está na baixada, tá? Então, o feijão vai tanto na várzea como em terra alta, desde que não esteja encharcado por conta do que eu já tinha dito, tá? Plantio, 90 dias, você pode aí fazer até 4 safras no ano. Veja que muitos produtores de agricultura familiar fazem feijão o ano inteiro, né? Feijão em cima de feijão, 4 safras no ano. E com cuidado, claro, daquela época seca, exigência de irrigação, tá? É, Plantio de feijão são em 3 épocas. É a questão da primeira safra, segunda e terceira. Primeira safra, o pessoal do feijão chama feijão das águas. Da segunda safra, eles chamam de feijão da seca. Da terceira safra, eles chamam de feijão do inverno. Qual que é? Aqui são as épocas, né? Época de um e de outro aí. Veja que entre os estados tem diferença aí entre os meses de plantio. O feijão das águas, vantagem, não precisa de irrigação. Então, essa é a grande vantagem. Qual é o feijão das águas? Que nós vimos aqui, ó, no estado de São Paulo, é aquele de agosto a setembro, é a época que começa as chuvas, né? Porém, qual que é as desvantagens? Chover na colheita. Você pode perder completamente ou manchar os grãos, né? Como eu disse, como o feijão ele produz bastante vagem e as plantas são baixas, elas têm tendência a tombar. Tombou, a vagem encostou no chão, molhado, escurece o grão, você perde o valor comercial, tá? Nessa época, no plantio do feijão das águas, problema também aí, alta temperatura, na época do florescimento, que as florzinhas caem. Terreno mal drenado, acontece o encharcamento, falta de oxigênio nas raízes, causado pelo excesso de chuva, que também dá favorecimento ao surgimento de fungos. E questão de controlar a planta daninha. Já o feijão da seca, ele é tranquilo a colheita, porque na época da colheita está livre de chuva, então com isso você tem grãos de ótima qualidade. O feijão de maior qualidade é o feijão da seca, exatamente por isso que não acontece manchas no grão, não acontece escurecimento das vagens. Problema do feijão da seca, obviamente, falta de chuva, que pode afetar o seu rendimento, sua produtividade. E é a época favorável ao ataque da cigarrinha. Por quê? Além, o que é essa cigarrinha verde? É aquela mesma da soja. E aqui, no feijão da seca, que é lá em abril, maio, está acabando o plantio de soja, está acabando a colheita da soja. E aonde esses cigarrinhas vão? Para o feijão. Então, esse é um grande problema do feijão da seca. Tá? E o problema do vírus do mosaico, que é a pior doença do feijão, é o vírus do mosaico dourado. Mesma coisa que está vindo lá da soja. Só fazendo um parênteses, né? Vocês reparam que toda doença tem
tem nome, né? Quando é de bactéria e de fungo. Agora, quando é de vírus, as doenças não têm nome quando é vírus. É vírus fala o sintoma. Você vê, tem lá o vírus do amarelinho, o vírus do mosaico, o vírus o vírus dourado. Não se dá nome à doença do vírus. Porque eu não sei, mas doença causada por vírus não se dá nome. Chama de vírus. É o caso do. Ah, não, o coronavírus tem nome, que é a Covid, né? Mas no caso das plantas não se utiliza. Fala vírus do sintoma que dá na planta. E aí o feijão do inverno, obrigatória irrigação. Como tem irrigação, ó como produz. Produz igual uma soja, né? Se você tem irrigação, você não depende do clima. Se você tem irrigação, você consegue colher na época da seca. Se você tem irrigação, você faz na entre safra do milho, da soja, do arroz, né? Então, é isso que engana. Quando a gente vê lá a produtividade do feijão de terceira safra, produtividade do feijão de inverno é sempre maior, não é porque é mais favorável, sim porque tem irrigação. Plantio de inverno tem que ter irrigação. Feijão vai muito bem no plantio direto, em cima da palhada. Veja que a gente, quando fala de feijão, a gente encontra bastante equipamentos ainda de tração animal. Sabe que eu não gosto desse nome de tração animal, né? Porque isso aqui não é animal, né? Isso aqui deveria chamar tração humana, porque quem controla isso aqui é o humano, mas chama-se de tração animal, mas está aí. Cultivo orgânico, cultivo convencional, essa aqui é a plantadora via ser humano, empurrando com a mão, mas ela... Ah, não, não, minto, desculpa, aqui é uma plantadora, né? Deixa eu corrigir. Não, essa aqui é manual. Essa foto é dessa manual. Veja aqui, ó, o adubo cai aqui na frente e o grão cai logo atrás. Aí o Amanda, Esse tipo de plantadeira manual, ela pode ser utilizada para outras culturas também? Tipo a sim, soja? Ah, tá. sim. É Ok. mais difícil de ver, né? Mas pode sim, o grão é tudo a mesma. Ah, ok. Obrigada. Ó, vamos ver lá o Isaías para Tem, né? cigarrinho. Essa não tem aquele disco, né? Igual da soja lá que a gente viu. Sim, sim, Ah, tem tá. de semente, sim. Bem lembrado. Mudou a cultura, mudou disso. Tem sim, é menorzinho, mas tem. É ele que dosa a quantidade de semente. Ah, que legal. Obrigada. Aqui, Isaías, vamos ver o que ele escreveu. Para cigarrinha verde, é controle biológico, caso tenha armadilha ou inseticida. Olha, Isaías, eu vou falar para você, é um inseticida. Por quê? Você não tem tempo de fazer controle biológico. É o mesmo caso da soja. O ciclo é muito curto, né? 90 dias. Para o controle biológico da cigarrinha existe o fungo, mas se utiliza muito pouco. A gente, é o mesmo caso da soja. Deu a cigarrinha, você já passa inseticida. E ainda, ou quer saber, o produtor familiar, ele tem as técnicas dele de espantar, sabe? De pôr armadilhas, né? Mas eles fazem armadilha de luz, armadilha de feromônio. O agricultor familiar dificilmente ele usa, até por falta de técnica, né? De maquinário, muito menos avião, né? Para passar sobrevoando com inseticida. Então eles preparam umas caudas com repelente, com capim. Qual capim? Tem um capim, né? Tem a citronela, tem um outro capim que é repelente. Eles queimam planta perto da área, enfim. Eles fazem um sistema bem caseiro, mas
em termos de, vamos falar, de tecnologia, de grandes propriedades, é o inseticida. Mas o agricultor familiar, como eu disse, o agricultor familiar, ele, muitas vezes, ele nem aduba. Quanto mais comprar inseticida. Então, ele tem as fórmulas caseiras dele lá. Aí o feijão, a germinação no plantio direto. Aqui a gente já vê que já são propriedades maiores, né? Que não é agricultura familiar. Estou falando como, Ô, por exemplo. professor, Oi? aí na parte de mecanização aí, na colheita do feijão aí, não tem um investimento grande, assim, que nem na parte da soja, em mecanização, pelas Não, máquinas grandes e tal? a maioria, o, o feijão, 80% do feijão, acho que eu não tinha falado esse número, mas 80% do feijão é familiar. E o produtor familiar colhe na mão, né? Ele não tem mecanização, são áreas aí menos de 15 hectares, geralmente, então é tudo na mão. Não tem, não tem, existe, dá para colher com a colhedora de soja, você consegue colher, tem bastante perda, mas é o que os grandes fazem, né? Ali na região de Unai, em Brasília, pro lado de Goiânia, ali tem grandes produtores de feijão, e colhe com máquina, uma colhedora, uma coletadora mesmo de grão, mas a maioria é feita na mão. Por isso até que o feijão, ele emprega, em termos de área, ele emprega muita gente, porque planta na mão e colhe na mão, o número de emprego é muito grande. Mas é lógico, eu tô falando ali na região de Goiânia, Goiás, ali em Brasília, norte de Minas, Unai, Distrito Federal, ali tem muito produtor grande de feijão, aí é na máquina. Mas é o que eu digo, não tem grandes investimentos no, na cultura do feijão. Mesmo Mas porque na agricultura familiar eles não vai ter tanto um capital muito então, extenso assim para investir, né, professor? exatamente, exatamente. É isso aí, eles não investem, né? Fazem da maneira mais rudimentar. Então, aí, cultivares, ó, utilizar as variedades cultivares melhoradas para atingir a alta produtividade e reduzir o custo, tá? Só que tem as técnicas, né? Você tem que ter alta tecnologia para que as cultivares melhoradas também expressem o seu potencial de produção, né? Então, tem todas essas questões de adaptação à região, resistência e, como eu disse, o efeito culinário. E, recentemente, eu acho que não faz nem um mês, a gente já começou a ver essas informações, essas feijão transgênico, né? Feijão resistente chegou ao mercado, feijão transgênico, usando menos pesticida, exatamente por questão do vírus do mosaico, tá? Desenvolvido pela Embrapa, feijão RMD, que é um feijão modificado, é resistente ao vírus do mosaico, transmitido pela mosca, que é a principal doença do feijão. Então, em um espaço curto de tempo, eu acredito que a maioria dos saquinhos de feijão vai ter o símbolo aqui do transgênico já na embalagem, assim como já tem nas outras, né? Já tem se for comprar óleo, você não encontra uma embalagem de óleo de milho ou óleo de soja sem esse triângulozinho aqui do sinal de transgênico. Em breve o feijão também está caminhando, vai caminhar para isso, né? Você não faz nem um mês que esse feijão aqui entrou no mercado. Primeiro feijão transgênico no mercado, acabou de chegar. Esse print que eu dei aqui, o feijão resistente ao vírus do mosaico chegou, isso aqui é de 2 semanas atrás. Usa menos pesticida, por quê? Por que que usa pesticida? Para matar mosca. Inseticida, para matar mosca. O vírus do mosaico no feijão é o grande problema, tá? Assim como o percevejo verde, mas o percevejo é menos problema do que o vírus do mosaico. Por quê? A mosquinha branca, ela, ela tem uma população muito alta, ela se reproduz muito rápido, né? As mosquinhas.
Então, é de difícil controle, bem mais difícil do que o percevejo. Então, o grande problema é o vírus do mosaico dourado. E essa cultivar transgênica é resistente ao vírus. E está aqui o grande, né, quem lançou o milho, o feijão transgênico, quem tem a maioria das cultivares desenvolvidas no Brasil, plantado, devemos tudo à Embrapa, tá? A Embrapa me irrita quando falam que as coisas do governo, pessoas que generalizam, né? Falam assim, as coisas do governo não vai para frente, porque não conhece a Embrapa. Assim, o governo não investe, não tem dinheiro, mas eles produzem sem dinheiro, sem, sem verba, eles produzem, eles criam, desenvolvem, eles ajudam demais, demais. Não sei o que seria o Brasil sem Embrapa, né? Ainda mais pega, por exemplo, o arroz, principalmente o feijão, que as grandes multinacionais não se interessam, porque não é commodity, né? Feijão não é comercializado no mundo, é uma cultura típica do nosso paladar, só nós. Se não tivesse a Embrapa, ele não ia ter feijão também, já tinha acabado o feijão faz tempo. Se a Embrapa não tivesse melhorando, né? E a Embrapa desenvolve novas cultivares de soja, de pastagem, né? Podemos falar aqui em São Carlos, o que desenvolve de cultivares aí de pastagem, de pásparo, braquiária, e, e não cobra nada, ninguém paga. Quando a Embrapa desenvolve uma nova cultivar, ela tem vamos falar assim, um pregão para ver quem recebe a autorização para produzir semente, mas não é cobrado, tá? Não é cobrado royalty, não é vendido, vamos falar assim. Por exemplo, o que eu quero dizer, a Monsanto desenvolve uma cultivar de soja para vender. A Embrapa produz uma cultivar de soja, não é para vender, é para passar para alguém produzir a semente. Produz uma cultivar de feijão, não é para vender. Ela transferência de tecnologia. Ela dá o direito a alguns produtores sementeiros de produzir a semente. É lógico que a única exigência que ela faz é passar na mão de produtores idôneos, de produtores que têm tecnologia, conhecimento e dinheiro para realmente produzir, né? Eles não vão passar a tecnologia para um qualquer, o dia da manhã não vai mais estar produzindo sementes, né? Então, eles têm lá o pregão, a licitação, mas não é para quem paga mais. A licitação é para quem tem maior capacidade de produzir essas sementes, lembrando que boa parte dessas sementes ela é doada também pelo governo para produtores lá no Nordeste, em casa agrícola, Emater, fazem doação de sementes de feijão, tá? Então, é toda uma transferência de tecnologia que uma empresa, você vê, né? Repetindo, é uma empresa pública que dá certo, é uma empresa pública com poucos recursos, mas que dá certo porque são pesquisadores de ponta que nós temos dentro das Embrapas, aí, espalhadas no Brasil e fora do Brasil também. Lembra disso aqui? Hábito de crescimento, determinado, indeterminado, que nós falamos na soja, mesma coisa do feijão. Hábito determinado, saiu a flor, parou de crescer. Hábito indeterminado, saiu flor, ela continua crescendo. Vantagem, vantagem da indeterminado, que ainda é a preferida, é que continua crescendo. Caso pegue um veranico, a planta pare de crescer e comece a sair flor, quando volta às águas, a planta volta a crescer,
fazendo novas flores e novas vagens, o que não acontece com as plantas de hábito determinado, que deu um veranico, parou de crescer, solta a flor e não cresce mais. Se ela soltar a flor num porte pequeno, a produtividade vai ser baixa. Então, é a mesma regra lá dos hábitos de crescimento da soja. Veja aqui, uma planta de hábito determinado e uma planta de hábito indeterminado. Veja que essa aqui deu a flor, a planta não cresceu mais, deu a vagem, né? Se deu a flor, deu a vagem. E veja que depois da flor, a planta parou de crescer. E hábito indeterminado, veja aqui que tem flor, ela está crescendo, sai outra flor, ela está continuando a crescer, e assim vai adquirindo de acordo com o tipo. Então, as plantas, né? Os feijoeiros, são 4 tipos, tipo 1, 2, 3 e 4. Aqui pela foto, a gente já consegue ver, né? Que essa primeira é hábito determinado, as outras são de hábito indeterminado, sendo que o tipo 3 é um semi-arbusto e o tipo 4 é um arbusto que precisa ser escorado, muito plantado no Nordeste, tá? Então, aqui, ó, tipo 1 são hábitos de crescimento determinados, que são mais rápidos, floresce, amadurece mais rápido. Por quê? Hábito determinado, ela cresce menos, já solta flor e rapidinho já amadureceu. A tipo 2 é hábito indeterminado, já é semi-arbusto, ou pode até ser escorado, ela é mais um pouco exigente. Chega aqui na tipo 3, também de hábito indeterminado, semi-prostrado. Aqui, o carioca é um feijão tipo 3, e o tipo 4, que é um feijão do tipo trepadeira, trepadora, um hábito trepador, o feijão tipo 4, né? Que ele continua florescendo e abrindo vagens. Então, ao passo que aqui embaixo eu tenho vagens já maduras, lá em cima eu tenho vagens sendo formadas. Então, ela é uma planta que ela acaba ficando um ciclo quase que perene, tá? Então, tá aqui, ó, o tipo 1, veja aqui, ó, o hábito de tipo 1, né? De crescimento determinado, ela chega num ponto de crescimento, ela para de crescer e emite as vagens. A tipo 2, veja que como ela já tem um hábito de fechamento da entrelinha, mas ainda ela tem um hábito de crescimento ainda ereto, que é diferentemente da tipo 3. Veja que a tipo 3 ela se enrola uma planta na outra, né? Então a tipo 1 é aquela que cresce pouco. A tipo 2 ainda é uma planta reta, ereta, que dá para você fazer tratos culturais e colher com máquina. A tipo 3, você já não consegue mais colher com máquina, você já não consegue adubar com máquina, você não consegue, por quê? Porque olha que o hábito dela, ela é semi-trepadora, né? Ela não é escorada, mas ela é de hábito trepadora, ela vai se enrolando, hábito prostrado. Então, aqui você não consegue colher com máquina. E aqui o tipo 4, que é escorada, um bambu, né? Então, veja que elas crescem aí, um passo de 2,5 metros de altura, facilmente chega, tá? Então, qual produz mais? É tipo 3. Essa aqui, porque a gente consegue até imaginar, né, pela foto, né? Porque olha quanto, enquanto as outras, o tipo 1 e o 2 está concentrado nas fileiras, a tipo 3 está fechando toda a área, né? Então, enquanto o tipo 1 e 2 tem entrelinha, sem planta, a tipo 3 fecha tudo, não tem entrelinha, não tem nada. Então, a tipo 3 é a mais plantada, é a mais produtiva. Veja aqui, ó, a carioca cultivar, ó, tipo 3, tipo 3, tipo 3, tipo 3, tipo 3, tipo 3. Então, é a mais plantada, tipo 3. Veja aqui, então, não é mecanizado, não tem tratos culturais mecanizados, ou seja, você fez o plantio e só entra para colher manualmente. Você não faz nada mecanizado no tipo 3 e a mais plantada é do tipo 3, que é aquela de hábito, que forma aquele cipózinho e vai crescendo.
tá? Então, aqui são algumas cultivares, ó. Aqui uma que é do IAPAR, que é do Instituto Agronômico do Paraná. Isso aqui é Embrapa. Você vê que não tem multinacional no meio da história aí. Espaçamento é 40, 50 centímetros entre linha, 10 a 15 sementes por metro. População maior, você vai gastar com mais sementes e não vai produzir mais. Eu digo, se você fizer um plantio mais adensado do que 40, mais espremido que 40 centímetros e mais adensado que 15 sementes, tá? Problema de muito adensado, muita umidade, aparece o mofo. Aí linhas de 30 por 70, 30 pula 70. Plantio alternado, né? 20 por 80. E aqui a pérola, que é aquela que cresce, cultivar pérola, carioca pérola. Veja que quando a gente fala carioca, estamos falando do tipo. Cultivar dentro do carioca, tem várias cultivares, né? Igual a alface americana, a gente chama de alface americana, mas dentro da alface americana tem diversas cultivares, né? Alface crespa, tem um monte de cultivar de alface crespa, né? Então, quando a gente fala alface crespa, é o tipo da planta, mas cultivares são um monte, né? Então, do tipo carioca, existem aí dezenas e dezenas de cultivares do feijão carioca. Aí uma lavoura, profundidade de plantio de 3 a 4 centímetros em solo arenoso mais profundo. É sempre isso também, é regra para qualquer cultura, quando é mais argiloso, você tem que plantar mais raso, porque se você plantar fundo, a camada compactada em cima, a planta não consegue sair. Em arenoso, um pouco mais fundo, porque se você plantar raso, a temperatura é muito alta, queima a semente, aquela questão do adubo, sempre um pouco ao lado, e abaixo por volta de 3 a 5 centímetros. Questão de sementes, mesma coisa, sementes certificadas, sementes de produtores idôneos, que são mais confiáveis, né? Porque muitas doenças vêm junto com a semente. Então, assim como eu já disse nas outras culturas, sementes de feijão também deve ser de boa procedência, tá? Pode-se utilizar a semente própria, tá bem, mas a semente própria você tem que fazer os tratamentos com fungicida que a comprada já vem, e você precisa fazer um teste de germinação da semente para saber quantas sementes que você planta. Então, aqui nós vamos fazer um exercício, caneta não, lápis, papel e calculadora na mão. Por quê? Nós não estamos falando, você quer produzir a sua semente, você tem que fazer o teste de germinação para saber quantas sementes você tem que plantar. Ou então, você vai comprar sementes, você quer saber o quanto de semente que você tem que comprar, né? Imagina alguém chega em vocês e fala, ó, eu vou comprar uma planta de feijão, quanto de semente que eu compro? Aí você vai falar, vixe, e agora? Quanto de semente que ele compra? Essa fórmula aqui, ó. Quantidade de sementes é igual D, que é o número de plantas por metro, vezes P, que é o peso de 100 sementes, vezes 10, que é constante, dividido pelo potencial de germinação vezes o espaçamento. Copinha a formulinha para a gente fazer um exemplo que o pessoal do feijão vai te perguntar quanto que você precisa comprar de semente.
Vamos lá? Podemos virar? Fazer um exercício? Pode sim. Obrigado. Então vamos lá, ó. O produtor vai plantar 4,5 hectares lá na propriedade dele. Vai cultivar valente, massa de 100 gramas, de 100 sementes, 21,7 gramas. 15 sementes por metro, espaçamento de 50 centímetros, lembrando que lá na fórmula é em metros, tem que pôr 0,5, e um poder de germinação de 98%. Qual que é a quantidade de sementes para 4,5 hectares? Vezes 0,5 lá embaixo, tá? É 66,4? Aí. Não, por hectare. Tem que fazer, tem que fazer vezes 5. Isso, vezes 4,5. É, isso aí que a gente tem que tomar cuidado nos testes lá, que eu perguntei, ó, para plantar 4,5 hectares. Então vai dar? 298,8. Exatamente. Ou seja, 300 quilos de semente ele vai precisar comprar. Todo mundo chegou aí no 66 e depois no 298? Sim, todo mundo chegou aí? Tamo junto? E sempre o espaçamento dividir por 100, né, professor? Hã? Sempre o espaçamento, se tiver em centímetros, dividir por 100, né, para virar metros, né?
Ah, sim, sim. Senão dá errado também. É, tem que ser em metros, 50 centímetros, 0,5 metros, isso aí. Então, ó, veja a importância. Aqui é outro exercício, eu vejo o que eu estou mudando aqui só. Peso de 100 sementes. Esse aqui, ó, 49,6. Vocês veem que a importância de saber o peso de 100 sementes, porque de uma cultivar para outra muda muito. Quer ver? Vamos fazer a mesma conta aí, com essa cultivar que é mais pesada, tudo igual. 15 vezes 21,7, não, 15 vezes 49,6 vezes 10 dividido por 98 vezes 0,5. 683 no final? Vamos ver aqui. Seiscentos e oitenta e três. Exatamente. Seiscentos e oitenta e três quilos de semente. Todo mundo chegou aí no 683? Sim. Legal. Beleza, Fagner. Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho da nutrição do feijão. O feijão é uma planta exigente em nutrientes. Por quê? A gente tem que pensar naquilo lá, na cultura anual, ciclo curto, sistema radicular cresce pouco, superfície do solo, menos nutriente. Então tem que ser colocado ali na superfície do solo, na quantidade correta, no local adequado, tá? Em termos de extração, a gente que você sempre vê eu colocando extração, né? Eu vou lá no milho, eu ponho extração de nutriente, eu vou lá na soja, eu ponho extração, aqui no feijão, eu ponho extração. E por que que eu nunca ponho recomendação? Porque extração é diferente de recomendação. Extração é o que a planta extrai, não é o que eu tenho que adubar, né? O que eu tenho que adubar depende do teor do nutriente do meu solo. Eu estou falando aqui, ó, que, segundo esse autor, aqui eu pus diversos autores aqui, mas segundo esse autor, a extração do nitrogênio é 100 quilos por hectare no ciclo. Agora, não estou querendo dizer que eu tenho que pôr 100 quilos, né? Porque eu tenho que saber o teor do solo, eu tenho que saber a capacidade do meu solo de reter, né? Então, é assim, ó, potássio. Ele extrai 93 quilos por hectare, mas não estou falando que eu tenho que pôr 93 quilos, não, eu tenho que pôr muito mais. Quanto mais? Depende do teor de potássio que seu solo já tem, né? Se seu solo já está no teor ótimo, um pouquinho mais de 93 é o suficiente. Se eu está no teor muito baixo, você vai ter que pôr muito mais de 93, por quê? Uma parte vai ficar na solução do solo, lá na concentração do solo, tá? Nitrogênio ocorre absorção no ciclo todo, porém, o máximo de absorção ocorre entre os 35 aos 50 dias, quando a planta, veja só, absorve de 2 a 2,5 kg de nitrogênio por hectare por dia. É uma fominha de nitrogênio. O feijoeiro é uma leguminosa e faz fixação biológica de nitrogênio? Sim. Mas e aí, é tranquilo, igual na soja? Pode parar com nitrogênio? Não. Não é tão eficiente o feijão em fazer fixação biológica de nitrogênio igual a soja, né? A soja, quando você faz
uma inoculação, por exemplo, já basta, você não precisa aplicar nitrogênio. No feijão, ainda não se obtém assim, uma resposta satisfatória sem complementação de nitrogênio, de alguma fonte de nitrogênio, né? Basicamente porque os risóbios, que são as bactérias que fixam o nitrogênio, não se não são tão eficientes quando estão no feijão do que quando estão na soja, né? Os risóbios são as bactérias que fixam nitrogênio, se alojam na planta e fixam o nitrogênio do ar. E esse nitrogênio vai para a planta. Então, em números, em quantidade de nodulação, alguns fatores aí que no feijão tem menos nódulos do que na soja, tá? Então, por que que limita a fixação? Acidez de solo atrapalha aí a sobrevivência do risóbio, alumínio atrapalha o risóbio, temperatura tem que estar numa faixa ideal para o risóbio, e outra, fica naquela questão, né? Como só a fixação biológica não é suficiente, faz uma complementação de nitrogênio. Quando você complementa com nitrogênio, a fixação biológica é pior ainda. Vê que fica numa direção aí sem um rumo certo, né? Se você não aplica nitrogênio, a fixação é insuficiente. Mas quando você aplica, a fixação diminui. Resumindo, precisa aplicar nitrogênio, mas aí, a agricultura familiar não faz isso aí não, de cobertura, de nitrogênio, de ureia, a maioria não faz, tá? Então depende da fixação biológica e para infelicidade, a fixação biológica no feijão não é muito legal. Mas o lado bom da notícia é que existe aí muitas pesquisas, cultivares, tentando melhorar isso, tá? Hoje mesmo eu vi uma notícia dizendo isso, que descobriram uma proteína em feijão, que é ela que é a responsável pela fixação do nitrogênio na bactéria. Então, eles agora já sabem qual que é a proteína que faz melhor a fixação do nitrogênio do risóbio, então vão promover que essa proteína esteja presente na planta, né? Então, ou seja, está tendo bastante pesquisa aí, até por conta disso, porque como sabe que é a cultura da agricultura familiar, e a agricultura familiar não é muito boa de fazer adubação, então tem que melhorar a fixação biológica e já está tendo muito trabalho nesse sentido aí, tá? E aí tem que colocar o N. Quando eu coloco o N, um terço no plantio, o restante de 15 a 30 dias depois da emergência, antes da floração, tá? Depois não adianta mais aplicar. E é assim com as outras culturas também, tá? O nitrogênio é o nutriente da planta crescer. O nitrogênio é que faz a célula esticar, que faz a célula multiplicar, que faz a planta crescer, portanto. Então, toda planta, quando a gente faz nitrogênio de cobertura, é sempre ali por volta dos 20, 30, 40 dias, tá? Porque depois já, lá na floração, a sua necessidade de adubação nitrogenada já cai demais. Depois da floração, ela precisa de mais potássio. E o potássio já está no solo, tá? Sintoma típico aí de deficiência de nitrogênio, as folhas não crescem, né? Como eu disse que o nitrogênio é que faz a célula multiplicar e esticar, então a planta não cresce e fica com essa coloração amarelada, e veja que diferença, né, no experimento, um vaso sem nitrogênio e o outro com nitrogênio disponível, olha a diferença, né? O fósforo é 30 dias até os 55 dias, bem menos, né? Você viu que lá o nitrogênio era 3 quilos de nitrogênio por hectare por dia antes da floração, o fósforo é 0,2, 0,3 quilos por hectare por dia. Ou seja, é bem menor, mas não menos importante, né? O fósforo, a absorção dele, qualquer cultura, é bem menor, né? Deficiência de fósforo, fica essas folhas
amareladas, né, que a gente chama de clorose, e além do que também a planta não crescer, não perfilhar, ficar mais fina. Potássio, absorção aos níveis aí do nitrogênio, né, por volta de 3 quilos por hectare por dia que absorve. Primeiro, lá na época de iniciação floral e depois na formação da vagem. Então, ela consome bastante potássio para a flor e depois da flor até formar a vagem, uma boa quantidade de potássio, né? O potássio está aí também relacionado ao crescimento das folhas, crescimento do caule, micronutrientes mais importantes para o feijão, cobalto e molibdênio. O molibdênio, principalmente, porque ele é o cara que ajuda os rizóbios a fazer a fixação biológica de nitrogênio. Então, a gente vê muita pesquisa, muito trabalho dizendo aí do molibdato de amônio, molibdato de sódio, porque o molibdato é a fonte de molibdênio. E quando você está dando um molibdênio, na forma de molibdato, você está alimentando, na verdade, as bactérias que vão fazer a fixação biológica, tá? Então, você melhora a planta, melhorando as condições da fixação biológica, tá? Então, e além do molibdênio, do cobalto, zinco, manganês e cobre é essencial, mesmo em baixas quantidades, são micronutrientes essenciais, tá? Deficiência de magnésio nas folhas mais novas, lembra-se, né, quando fala, vê tanto isso na adubação, né? Sintoma na folha nova, sintoma na folha velha. Quando fala que o sintoma é na folha nova, é porque o elemento não é móvel dentro da planta, onde ele está, ele fica. Quando os sintomas são nas folhas velhas, é porque o elemento é móvel. Então, o elemento sai da folha velha e vai para a folha nova, que é quem está precisando daquele elemento. Então, o sintoma está na folha velha. Por que isso é importante? Para a gente diferenciar quais são, vamos falar assim, já para excluir, né? Então, pega lá, o fósforo é imóvel, então deu sintoma na folha nova, pode ser fósforo. O, o magnésio é móvel, então o sintoma dá na folha velha. Então, são sintomas aí que a gente utiliza para identificar qual que é a deficiência. Olha que deficiência de boro, o ponteiro, o meristema simplesmente não vai. Deficiência de cálcio, a planta não cresce, né? O cálcio é responsável pelas paredes celulares. O manganês, as folhas ficam aqui com essa clorose entre as nervuras. Deficiência de zinco, olha uma folhinha aqui, deficiente de zinco. Então, veja que não importa a quantidade necessária, né? Que nem você pega lá o zinco, 30, 50 gramas por hectare, né? Só que não produz do mesmo jeito se não tiver os 100 quilos de nitrogênio, né? Você vê um é 100 gramas, outro é 100 quilos. Mas se não tiver o de 100 gramas, não vai assim como se não tiver os 100 quilos do outro, tá? Então, não é a quantidade que importa, sim a presença de todos os nutrientes. Questão de doenças, tem muita doença na parte aérea, essas são as principais: a traquinose, ferrugem, as manchas, o oídio e a sarna. Aqui, sintomas de antracnose, né? Essas folhas enroladas, aqui as manchas dos fungos que causam as manchas aqui nas nervuras, o fungo da ferrugem nas folhas, o mofo branco no caule, o oídio, que é aquelas pintinhas brancas que formam na folha, e o pulgão, que é o cara que transmite o vírus do mosaico comum, não é o mosaico dourado, que é da mosca branca, esse é o mosaico comum, que é transmitido pelo pulgão. Em termos de fungos também, mela, mofo e as murchas e podridões, fungos do solo, principalmente aí o fusário, bactérias que causam crestamento, murcha, os vírus de mosaico, os nematóides e carvão, ferrugem
E as principais pragas, vaquinhas, cigarrinhas e moscas. Cigarrinha, nós vimos que ela já se... ela causa a desfolha. A mosca branca transmite o vírus. As lagartas também desfolham. O ácaro afeta a fotossíntese e o percevejo danifica os grãos. E as vaquinhas também são aquelas que atacam as folhas, comem as folhas, tá? Aí o adulto, essa aqui é a vaquinha, né? Tem gente que acha que é a joaninha, fala que é a joaninha, mas na verdade essa é a vaquinha, né? A joaninha é só aquela preta e vermelha. Essa aqui é a vaquinha. Parece a joaninha, mas é a vaquinha. Essa aqui é a mosca branca, a famosa mosca branca, que causa. Veja que ela é bem pequena, tá vendo aqui o pelinho aqui da folha? Ela é bem mosquinha branca. Ela é uma peste, uma praga. Aqui a galeria da larvinha da mosca. Vê que a larvinha está aqui, ó. Ela vem andando, vem andando, até ela ficar grande. Porque ela fica grande, ela cai para fora da folha. Aqui a teia da lagarta, na verdade são as fezes, né? A gente vê essas folhas que parece uma teia aqui, na verdade são as fezes dessa lagarta aqui, ó, da lagarta da folha. As fezes dela parecem uma teia de aranha. Então é isso, pessoal, que a gente tinha do feijão. As outras aulas são um pouquinho diferentes aí do feijão, né? O algodão, o arroz, são culturas mais, diria que, mais interessantes, né? Talvez o feijão, de todas aí, é a mais comum, assim, em termos de técnicas de produção, de manejo, talvez seja mais simples aí, menos tecnologia, com menos novidades, né? Diferente da soja, do milho, que é a queridinha, os queridinhos da agropecuária, da área agrícola, né? Então a gente volta na outra aula aí falando do algodão, depois falando do arroz. Façam os testes, não se esqueçam, vai estar lá disponível. Qualquer dúvida eu fico à disposição e a gente se encontra na terça-feira. Terminou um pouquinho mais tarde, mais cedo hoje, às 9h10, no horário. Feito? Professor, Pois é isso. eu entrei em contato com a coordenação e elas me orientaram a avisar o senhor a postar os slides da aula 4, porque o senhor mandou a aula 3 junto com a aula 4. A aula 3, que foi a do milho, já tinha sido postada semana passada. Aí o arquivo que foi enviado, que eles colocaram no aplicativo, repete os slides da aula 3 com os slides da aula de hoje. Só que eu percebi que muitos slides que o senhor mostrou na aula tá faltando no arquivo que está no aplicativo, entendeu? Tá faltando alguns slides. Não, eu entendi mais ou menos. Vamos lá, aula 1 e 2, a 1 foi os conceitos de agricultura, a 2 a aula de soja. Essa está ok. Isso. A Aula aula 1, a aula 1, isso. A aula 1, a aula 2 e a aula 3 veio os slides individuais. Sim. O slide que foi disponibilizado por último tá a aula 3 junto com a aula 4. E tá faltando alguns slides na parte que o senhor falou hoje de feijão, tá faltando bastante slides lá. É bastante, não. Eu hoje incluí, na verdade, eu atualizei hoje os dados de produção da Conab, de produtividade, atualizei agora antes da aula, e inseri aquela produtividade, por isso deve estar faltando 4 slides nessa aula do feijão, se eu não me engano. Mas Essa parte da fórmula não tem, e não, eu tô. Não. O slide que fala sobre a fórmula não tem aqui no arquivo que foi disponibilizado. então ele deve estar com outro arquivo. Vamos fazer assim, eu vou passar tudo agora, eu já E a encaminho. parte a parte das pragas não tem, que mostrou aí da Não tem? largada.
Não, Estão com algum antigo lá. Vamos fazer assim, eu vou mandar. O da aula 3 está tudo em ordem. O problema foi. tudo certo, é. Tá. Então eu já mando agora o da aula 4 para Não, ela beleza. atualizar lá. Não, beleza, Eu tranquilo. achei que era só. Você estava falando que estava diferente. Não, mas é bom me avisar. Ainda bem que você avisou, porque senão eu acho que está tudo certo lá. É que eu estava contando pelos slides aqui também, eu vi que estava faltando alguns. De Ah, fato, eu não contei, mas eu vi que estava faltando alguns. Aquela imagem que o senhor mostrou do pacote do arroz transgênico também não tem. essa eu pus hoje. É, Essa eu pus hoje, os dados de produção eu pus hoje. aham. Algumas eu pus hoje, sim, é uns 4, 5 slides que eu pus hoje. Não, mas foi bom você ter lembrado aí. Já vou mandar, assim que encerrar aqui, eu já encaminho lá para eles atualizarem a aula 4. Não, beleza, professor. Boa noite. Obrigado, pessoal. Até terça. Beleza, até terça. Valeu. Boa noite. Boa noite. Falou, boa noite. Valeu, obrigado.